Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal. Após o pregão desta sexta-feira, dia 4 de abril, Ibovespa terminou a semana apresentando ainda alta de 2,64%, mas sentindo aqui uma resistência que já tinha testado algumas semanas aqui batendo nesse nível, inclusive de um fundo anterior mais visível pelo gráfico diário. Se eu der aqui um zoom menos, a gente tem aqui essa região de resistência para o Ibovespa. Bateu aqui, sentiu, não conseguiu fechar acima aí por 2 dias consecutivos, já voltou aqui para baixo. Inclusive no pregão de hoje um sinal um pouco mais forte para baixo, no meu entender, porque perde a questão das mínimas ascendentes. Isso não tinha acontecido ainda. E depois de um grande candle de alta, rompendo a máxima, dentro do que a gente tinha falado ontem, se rompesse aqui esse pequeno topo, que era um topo mais visto no G15, aumentava a chance de fazer nova máxima. Fez nova máxima, mas logo em seguida veio para baixo desse grande candle de alta e ainda perdeu a mínima do pregão passado. Então, juntando esses fatores, aumentou a chance de correção do Ibovespa. Aí o primeiro nível de suporte para uma correção aí de curtíssimo prazo fica na faixa dos 50 mil pontos. Abaixo disso, a gente estaria falando ali em suporte na faixa dos 48.669 pontos. PTR4, já ia falar Vale, mas vamos para Petro primeiro. Petro terminou a semana com alta de 4,86%, segue com um bom movimento no gráfico semanal, uma boa recuperação, que aumenta a chance da gente ter ainda algo semelhante aqui a um pivô de alta no gráfico diário, mas nesse momento, o pregão de hoje até apresentou queda de 0,26%, a Petro começa a demonstrar fraqueza. No pregão passado fez uma primeira hora de pregão negativa e ficou ali de forma lateral. Aí dessa vez tentou romper aqui a máxima, rompeu, mas ficou travado na máxima ali anterior, do dia anterior. Várias horas de pregão até perder força e vir aqui testar o gap de alta do dia. Então o fechamento no G60 para baixo desse patamar com nova mínima, que seria basicamente a perda da mínima do pregão de hoje, já com um sinal um pouco mais importante pelo G60, reforça também uma chance de correção da Petro, onde encontraria suporte primeiramente ali num nível em torno de 14,76. E um mais significativo abaixo disso ficaria na faixa dos R$ 14,20. Então qualquer pensamento em compra de swing trade em cima de Petro seria mais após alguma correção no tempo ou no preço. Vale 5. Vale 5 na semana foi muito bem, com alta de 6%, vindo para cima do fundo anterior, que ela estava dando ali sofrendo, vamos dizer assim, para superar essa região de fundo anterior, e conseguiu nessa semana com a forte movimentação para cima, chegando no nível dos R$30, dentro do que foi comentado ontem, só que chegou nos 30, parou, gerou um candle lá de indefinição em cima do topo anterior, e começou a dar sinais também de enfraquecimento, vindo para baixo do gap do dia. É um ativo que ainda, pelo movimento que ela montou aqui, ainda abre chance de fazer um novo movimento de subida pelo G60. No entanto, a perda da mínima do pregão de hoje, que apresentou queda de 0,24%, reforça mais ainda uma chance de correção da Vale. E nesse momento, para mim, suporte para a Vale vai ficar na faixa dos 20, por volta de 28,15 até a região ali de 27,90, 27,87. Então essa seria a faixa de preço que eu identifico como um suporte mais significativo para essa ação. E a zona de resistência continua aqui primeiramente na casa dos 29,76, já 2 pregões tentando fechar acima e não consegue, depois de R$30 a 30,18. O próximo ativo é SMTO3, ativo que a gente vinha comprado, já tinha comentado que ia tentar conduzir para uma saída um pouco mais acima, terminando saindo aí nos R$ 31,49. Saímos antes do fechamento do pregão, o ativo ficou um tempão ali batendo na faixa dos R$ 31,50 e nada de conseguir superar essa região e já sendo uma região de resistência. Ainda não tem um sinal tão claro de queda aqui para o ativo, mas já começa a ter um risco maior, um movimento longo chegando num nível de resistência, algo simétrico que aconteceu aqui no anterior, um movimento de baixa sendo replicado por um movimento de alta, já tem também um movimento bom de subida e por esse motivo resolvemos colocar aí o lucro no bolso com uma boa relação risco-ganho superior à relação de 1 para 4. Olhando agora a BEV3 nós encerramos a posição comprada no pregão de hoje. Depois, a gente já tinha falado isso
dentro do Invest Money e também aqui na análise do ativo, sobre, primeiramente, o ativo sofreu uma correção, um ajuste nas suas cotações devido à distribuição aí de proventos em dinheiro, juros ou dividendos. E aí o ponto, tudo foi reajustado. O ponto de entrada, que era 17,16, passou a ser 17,03 e stop 16,81 e o objetivo um pouco mais abaixo do que era anteriormente. Ficou 17,69, antes era 17,82. O ativo no pregão de hoje abre com gap de alta, supera a máxima do topo anterior, mas não evolui. Já monta ali uma sinalização negativa, vem para baixo da mínima, ainda fecha abaixo e na sequência ainda perde a mínima do pregão anterior, que era justamente o ponto da nossa entrada. E aí, num pequeno recuo que o ativo deu e nova sinalização de baixa, decidimos pela saída dessa ação em R$ 17,03, o preço da nossa, basicamente o preço da nossa entrada. Então, no 0 a 0 aí essa operação. Cruz 3, entramos comprando no pregão de hoje, já gerou o stop da posição comprada. O ativo gerou a formação de fundo, entrada aqui na superação da zona de resistência do G60. Começou até a primeira hora razoavelmente bem, só que a segunda hora já reverteu completamente. E aí decidimos pela saída e saímos em R$ 20,53 desta posição. Olhando agora para os demais ativos, agora abre 11, a gente ainda fica atento no papel para uma possível compra. Por quê? Vem de uma tendência de baixa de curto prazo, um pouco mais longa, gerou um movimento forte, vai fazendo aqui um movimento corretivo, então nossa expectativa é que a ação possa gerar um fundo ascendente e iniciar aqui uma tendência de alta de curto prazo, apontando mais ali para essa região de R$ 28,80 a R$ 30. Então pode buscar ali um objetivo interessante nessa região dos topos anteriores na abre 11. Então é um ativo que a gente está atento, mesmo estando ainda em tendência de baixa de médio prazo, mas com essa expectativa que essa ação gere aí uma nova tendência de alta, ou seja, tentar uma compra de um fundo ascendente aí pelo gráfico diário. BBDC4, só para falar que não só tem essa, tem outros ativos, a gente já falou de BRKM5, a gente continua de olho em IP3, que a gente entrou comprando e saiu no preço de entrada, porque não evoluiu a operação, mas continuamos atento ao papel para uma possível entrada. Então tem outros papéis que eu estou atento ainda para uma possível compra no decorrer da próxima semana. Mas vamos falar aqui um pouco daqueles ativos que vinham de um movimento longo de subida e perdeu força. Vou focar aqui nos bancos, BBDC4, longo movimento de alta, tendência de alta de curto prazo, mas bem esticada para cima, alta aí de 25%, 15 pregões, e aí gera um engolfo de baixa no pregão de hoje. Então isso aumenta a chance de ter uma correção de todo esse movimento de subida, podendo voltar para a faixa dos 30 e 60, 30 reais, seriam alguns níveis aí de suporte para esse papel na sequência desse movimento aqui, de um possível movimento de baixa. Só que pensar em venda de swing trade, eu vejo um risco um pouco maior nesse momento, até porque se fosse vender a perda da mínima desse pregão com um stop aqui em cima, para mim não se encaixaria fazer essa operação, porque é um stop longo, e aí para projetar 3 vezes para baixo eu teria que ter uma expectativa muito forte de queda, o que no meu entender não há nesse momento em cima de BBDC4. Então são ativos que, tanto o BBDC4 como o ITUB4, que eu vou comentar já já, que eu estaria mais atento em buscar venda após alguma sinalização, uma tentativa de subida que demonstre fraqueza no movimento de subida, para vender aí um topo descendente pelo G60 ou até mesmo um gráfico de 15 minutos focando até em day trade nesses papéis. ITUB4, queda de 1,44%, perda tanto BBDC4 como ITUB4 eram ativos que não vinham muito perdendo as suas mínimas anteriores, as mínimas eram ascendentes, e nesse pregão demonstrou fraquezas não só por romper a máxima anterior e voltar para baixo logo na sequência, e ainda perdeu o último fundo ascendente. A BBDC4 inclusive está num ponto de resistência mais relevante do que a ITUB. A ITUB também tem aqui uma resistência, dando um zoom menos, a gente vê aqui uma resistência um pouco mais para trás desse topo aqui. Então está num ponto sim também de resistência, ITUB4, e configurou um engolfo de baixa no gráfico diário no pregão de hoje. Então, portanto, da mesma forma, BBDC4, uma movimentação para cima traz uma chance de buscar venda aí, dependendo dessa movimentação, apresentando um sinal de fraqueza, buscando um stop um pouco mais curto do que simplesmente entrar vendendo e botar o stop aqui em cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.